Olá, pessoal. Meu nome é Tatiana Pagumbi e eu faço parte da equipe de instrutoras e terapeutas do Instituto Rashwa do Brasil. O Instituto é um instituto de meditação e terapias complementares que visa o desenvolvimento da consciência através da expansão da sua percepção com técnicas exclusivas de meditação. E hoje eu tenho uma convidada especial, que é a Simone Salles, que faz parte dessa equipe maravilhosa, e ela já está aí no Instituto há quase 16 anos. Só que é muito interessante porque a Simone tem uma história aí antes de entrar para o Instituto Rashwa. Ela é formada em Biologia pela UERJ, tem mestrado em Patologia Experimental pela UF, trabalhou mais de 10 anos na área de pesquisa no Instituto Fernandes Figueiras, a Fiocruz, trabalhou no Laboratório de Imunologia da UFRJ e atuou por bastante tempo nessas áreas e na área de farmacologia. Então, seja bem-vinda, Simone. É um prazer poder estar aqui compartilhando com você. Oi, Tati. Nossa, o prazer é todo meu fazer essa troca, né? Poder falar um pouquinho da minha trajetória, falar do Instituto, né? Do trabalho que a gente realiza, que é um trabalho que, vamos dizer assim, hoje, né? Eu posso dizer que é o trabalho que eu amo fazer, né? Tudo isso que você acabou de descrever aí, né? Fez parte dessa trajetória para que eu pudesse entender a diferença de fazer o que gosta, fazer o que ama, né? Ótimo. E procurar fazer o melhor dentro do caminho, né? Do nosso caminho. Ótimo. Então, conta pra gente o que te levou a chegar ao Instituto Rashwa, se você já pensava em fazer um caminho de autoconhecimento. Qual foi ali a motivação para pegar o telefone e agendar uma aula experimental? Quando a gente fala de autoconhecimento, né, eu não tinha a mínima noção do que seria isso, né? Eu estava envolvida com o meu universo lá atrás, né, das coisas que eu projetei, que eu queria para mim. E quando eu comecei a me questionar se eu estava feliz, né, se eu estava satisfeita com as coisas, tinha um aperto no coração que me incomodava, né? E aí, assim, o que aconteceu para eu ter procurado o Instituto Rashwa do Brasil, né? Eu entrei no Instituto em 2004, né? Outubro de 2004. E antes disso, eu passei por situações muito estressantes, né? Eu vinha já de um processo, e aí eu vou falar só rapidamente para as pessoas entenderem isso, né? Ótimo. Foram 9 meses lutando com a minha mãe, com câncer muito agressivo. Então, vamos dizer assim, onde tudo estava certinho, tinha acabado de entrar no mestrado, né? Estava fazendo meu trabalho, casada, estava tudo organizadinho, né? E de repente, bum, essa bomba, porque foi realmente uma surpresa, né? Sempre pega a gente de surpresa mesmo, tá? E a gente não sabe o que vem a seguir, mas a gente se preocupa porque a gente, de certa forma, quer que as coisas aconteçam do jeito que a gente acha que é certo, né? Do jeito que a gente acha que tem que ser. E a gente vai aprender que não é bem isso, né? E aí, Tati, é bom marcar que existe um entendimento antes do autoconhecimento, antes, né, sem autoconhecimento, e o depois do autoconhecimento. Então, antes, sem autoconhecimento, foi encara da melhor forma possível, a gente vai testando, né? Foram 9 meses entrando, saindo de hospital, batalhando, né? E por fim, a minha mãe veio a falecer. Isso já mexeu muito com a minha estrutura, né? Ali eu vi, né, o quanto aquela estrutura que a gente acha que tem, né? Mental, emocional, e vi que não tinha nenhuma, né? Mas eu não me permiti sentir a dor ou trabalhar aquilo, né? E aí o que eu fiz? Foquei no meu trabalho,
né? Tinha um mestrado para terminar, porque eu estava nesse período, né? Caiu no meio disso. E eu tive que correr para dar conta de um compromisso que eu tinha assumido. E aí, mais estresse, né? Mais estresse, mas ok, porque de certa forma eu não pensava lá atrás, né? No que passou, no que foi, na saudade, na dor, enfim. Não pensava nisso. Eu só pensava que eu preciso cumprir essa meta e preciso trabalhar. Então, eu trabalhava direto. Muitas vezes chegava no laboratório, começava a fazer o meu trabalho, né? E ia direto, porque eu não queria pensar, não queria sentir, não queria fazer nada. Só queria trabalhar. E aí esse ciclo também acabou, né? Acabou, o mestrado acabou, essa tensão passou, né? Só que toda essa tensão ficou impregnada, né? Porque eu não trabalhei o solta, relaxa, deixa isso embora que já passou. Não, ele ficou impregnado no meu corpo. Só que essa atenção eu não tinha, essa consciência eu não tinha, né? Claro. E continuei empurrando, né? Vamos botar debaixo do tapete, vamos lidando com as coisas. E isso só foi piorando, a ponto de eu começar a ficar doente. Então, quando eu cheguei no racho, né? Eu já estava assim, ó, eu sentia dor da ponta da cabeça até o dedão do pé. E aí eu comecei a procurar médico, né, para entender o que estava acontecendo, por que eu estava me sentindo assim. E aí comecei a fazer um monte de exame, né, levei lá para o meu médico e ele virou para mim, olhou os exames todos e falou assim, ó, você não tem nada. Aparentemente, né, tá tudo ok, nada que justifique esse estado que você está e o seu problema é emocional. Opa, como isso te Naquele tocou? momento, Para uma pessoa ali da biologia, como receber essa informação? Isso é emocional? Peraí, isso é invisível. Aqui, ó, aqui dizia assim, mas como assim? Se eu estou sentindo dor, né? Se eu estou me sentindo mal, eu vivia tonta, né? Mesmo tonta, né? Imagina você atravessar lá, para quem conhece, o viaduto lá em direção a Fiocruz, lá em Manguinhos, né? Um trabalho que eu fui fazer, e eu ter que me segurar para, né? Com a impressão de que eu ia cair lá de cima, né? Então, isso começou a me inquietar muito. E quando o médico me falou isso, esse foi um impacto que eu levei para dizer assim, cara, o que é isso? Como assim, né? Meu problema emocional. E isso ficou muito desconfortável, porque eu me sentia assim, estou com uma batata quente na mão, que é um problema físico, vamos dizer assim, estou sentindo dor, né? Devo estar doente. Levei minha batata quente para o outro, né? Para ver se ele resolvia esse problema. E muito delicadamente, não tanto, né? Ele me trouxe a batata quente de volta, mais quente ainda. Enfim, Tati, foi uma situação muito ruim, né? Se eu já vinha mal, eu fiquei péssima. E eu queria entender, essa é a diferença, eu queria muito entender o que estava acontecendo. E aí fui trabalhar e uma amiga do laboratório veio falar do curso de meditação Racho, né? Foi a minha primeira porta, vamos dizer assim, uma possibilidade que se apresentou que eu não peguei. Por que eu não peguei? Interessante isso. Porque o meu pensamento crítico dizia assim, meditação, né? Não vai funcionar pro jeito que eu tô, do que eu tô procurando, né? E sem saber exatamente o que era meditação, porque eu nunca tinha meditado, olha só. Primeira Né? coisa que vinha à sua mente nessa época do que era meditar, o que é o que todo mundo pensa, talvez? Ficar ali de quieto. Ficar lá quieto e né? Não vai funcionar. Ótimo. Ok? E foi assim, 1 segundo. Então, gente, se tem esse preconceito em relação à meditação, vem fazer uma aula experimental com a gente, né? Para entender como a meditação ela é muito mais do que relaxar, ficar quietinho, né? Então, Tati, essa porta eu não peguei. Como o mestre Sérgio sempre diz pra gente, né? As possibilidades estão à mão, não na mão. Isso. Né? Então,
Na semana seguinte, olha, eu queria muito aprender, né? Queria mesmo. Essa mesma pessoa veio falar da consulta de integração, da terapia de integração de bioenergias Racho, né? E aí falou uma frase que ficou latejando, não na minha cabeça, mas no meu coração, que foi o seguinte: Simone, o professor Sérgio Linhatti, que foi quem faz essa terapia, né? É o pai dessa terapia. Ele foi capaz de me descrever de uma forma que você que me conhece há mais de 10 anos não seria capaz. E aquilo parece que, sabe aquela lâmpadazinha, né? Só que aqui dentro do meu coração. Eu falei, quer saber? Se é esse cara que vai me ajudar, eu vou atrás disso, né? E aí ela veio, me deu o cartão, né? Aí eu fiquei olhando o cartão, que era muito bonitinho aquele cartão, né? A evolução do homem, né? Era um cartão muito, muito bacana, muito chamativo. Do E aí eu Instituto? falei, do Instituto. Eu E não aí eu conhecia coloquei esse no bolso, cartão. né? Vou procurar ele e vou mostrar um dia, se eu tiver Ótimo, ainda ótimo. armazenado aqui. Então, eu fiquei com aquele cartão, meu anjo, e cada vez que eu saía de casa, eu botava no bolso, né? Olha. E aí a situação se agravou no sentido de eu me sentir muito apertada, muito apertada. E aí eu fui trabalhar e quando eu cheguei no laboratório, foi a primeira vez que eu senti isso. Nunca tinha sentido. Mas eu pisei com vontade de ir embora. Eu falei, caraca, tem alguma coisa errada. Aí eu peguei o cartão. Eu falei, é hoje, né? Como E é dizia interessante, como dizia a nossa mestrinha Vera Calvé, o fundo do poço tem mola. Enquanto ainda não tocou na mola, você ainda tem. não está pronto para voltar. E aí foi a sua mola. Isso aí. Eu li ontem e até postei essa Eu parte que também. ela fala, né? É justamente isso, né? Que bom que no final lá do poção tem mola, né? Então, para quem está apertadinho, calma que vai chegar. Aquele ponto que você dá uma, né, uma levantada, ó, tem alguma coisa que você vê ali que te chama para fora e agarra aquilo ali que está na hora, né? Então eu agarrei, que foi lá o meu cartãozinho e liguei. E é muito engraçado que quando eu liguei, eu falei com a menina, né? Poxa, eu queria marcar a consulta lá com o professor Sérgio. Meu nome é Simone, né? Aí eu falei assim, qual é o seu nome? Ela é Simone. Eu falei, opa, legal, pensei que era comigo. É isso, É gente boa. né? É. E, e aí eu consegui marcar, mas eu não sabia como eu chegaria ali. E aí ela passou o telefone justamente para o professor Sérgio, né? E aí ele me explicou direitinho como chegar e eu falei assim, puxa, é isso, vou lá. Enfim, entrar no instituto, já fisicamente falando assim, né, o espaço físico é incrível, né? Você já sente assim aquele acolhimento, aquele amor, né? A Isso não só sou energia te eu dizendo abraça. não, A né? energia te É, abraça. né? Eu não tinha a mínima noção dessa coisa de energia, né? Mas é uma sensação de que, caramba, aquele lugar é diferente, né? Bacana isso. E isso a gente encontra em todas as unidades do rastro. Se você for na Barra, que é a nossa matriz, né? Tem essa energia, esse acolhimento. Se você vier para Cabo Frio, tem essa energia aqui na nossa unidade. Se for a São Paulo, tem essa energia na unidade de São Paulo. Se for lá na Argentina, tem essa energia lá, esperando pelo aluno, né, pelo paciente. Então, ali, você já, opa, tem alguma coisa aqui que é diferente, né? E fui eu lá para minha consulta de IBE, né? Não vou me aprofundar na consulta. Quem quiser, né, tiver interesse, quiser saber mais, liga para a gente, eu explico lá direitinho, né, qual é o procedimento, mas enfim, É bom vale a pena. frisar, Simone, que você também é responsável pela unidade Racho em Cabo Frio. Isso, Depois você pode isso. contar um pouquinho mais aí sobre a unidade Cabo Vai ser um Frio, os prazer falar. serviços que oferece nessa unidade. E quem Vai ser tiver um prazer interesse, falar. como você falou,
se aprofundar em cada um desses serviços, é só entrar em contato. Isso, mas né? vamos Porque continuar. aqui a gente não tem o tempo, né, para falar Isso. de todos. Então, vou Vamos falar um continuar a nossa história, que eu estou processo, adorando. né? Então, aí eu fui para minha consulta, né? O mestre Sérgio, né? Me acolheu naquele momento e é muito engraçado. Eu, naquela época, eu não falava muito. Hoje eu sou muito tagarela, né? Mas naquela época eu não falava muito. Eu já estava ao ponto assim, se você me perguntasse, Simone, como é que você está? Eu já começava a chorar. Chorava, né? Porque eu me segurava, tipo, tá tudo ótimo e saía pela lateral, né? Para não demonstrar o que eu estava sentindo. Por quê? Porque eu estava realmente sem estrutura, né? E aí ele fez a consulta lá, né? Deitei lá na maca, que é um trabalho que é feito lá na maca, né? A gente deita lá para dar uma relaxada e poder conversar, poder ser tratada, né? E o que eu achei muito interessante é que não é só um tratamento físico-energético, né? É um tratamento que vai além disso, né? Ali a gente entende por que o corpo está doendo, por que a gente está cansado, sem energia, né? Por que a gente está desestruturado, o que está causando essa desestruturação. E aí é bacana que aquilo que a gente explica lá na nossa aula experimental, né? O mestre Sérgio carinhosamente me explicou assim, quer ver? Olha só. Simone, se a nossa cabeça não está bem, dá para ver os dedinhos aí, Tati? Sim. Se a nossa cabeça não está bem, ou seja, muita preocupação, muito estresse mental, né? O emocional, ele vai junto, desestruturado, porque não tem como separar isso, né? O ser humano foi dotado dessa capacidade racional e emocional. E aí a gente passa a consumir uma energia tanto mental, emocional, né? Porque a gente quer o quê? Quer resolver. Nosso cérebro está mandando essa mensagem, resolve aí. Tá? Nosso coração está mandando essa mensagem, resolve aí que o negócio está ruim. E aí, como a gente não tem ferramentas, esse é o ponto, né? Faltam ferramentas. A gente passa a sentir fisicamente tudo aquilo que está acontecendo lá no plano mental e emocional. Olha que lindo que é isso, Tati, entender esse processo, né? Aí a gente olha e fala assim, poxa, mas é só isso? Não, tem mais, né? Que é o quê? Como a gente não tem essa percepção, como a gente não tem essa ferramenta, a gente se perde da gente. E aí, esse quinto elemento aqui que está escondido, que é o nosso eu verdadeiro, é quem a gente deveria estar expressando, né? Sim. Quem deveria estar administrando essas dimensões está ali escondido, sem referência, acuado, né? Esperando, né? O tempo da gente entender que, para tudo, né? Já bateu no corpo físico. Então, para não piorar a situação, né? E é aí que as doenças aparecem mesmo, de A a Z, né? Para reavaliar essa estrutura toda, para você entender o que você está fazendo na sua vida que está causando tanto estresse a ponto de você já não ter base nenhuma, né? Quando ele falou isso, Tati, a minha cabeça foi assim. Imagino. Porque junta todo o conhecimento anterior da Nossa! área mais da saúde, Veio a imunologia, farmacologia, eu falei, caramba, né, que a doença é o ponto final da encrenca. Então, o que acontece antes? Ninguém fala disso. Ninguém falava disso. Hoje até estão, né, caminhando para isso e é ótimo, né, que falem mesmo. A medicina também está caminhando a passos, né, na medida do possível, para esse lado aí. Que ótimo, maravilha, né? Mas lá atrás, ele já me dizia isso, né? Aqui, ó, existe o início. E a partir desse trabalho, entendendo esses setores, né? Físico, energético, emocional e mental, é que a gente vai o quê? Começar a organizar, né? Aí é o processo de cura, Tati.
né? A cura mental, emocional, né? O trabalho de nivelar a energia, para quê? Para o nosso corpo acompanhar isso. Saúde é isso, né? Você não precisa ter recursos financeiros, né? Altíssimos, né? Para ter qualidade de vida. Isso. Você tem qualidade de vida na hora que você entende que você precisa se entender. Precisa de ferramentas, né? Aí comecei a abrir para meditação. Então já que Eu você falei, eu entrou na quero isso, meditação, ótimo. Então, né? Eu quero começa, isso aí que ele está falando. começa a explicar para a gente como é que foi esse seu processo de se abrir para a meditação e o que a meditação Rashwa trouxe para você, porque as pessoas não entendem muitas vezes quando a gente fala, não, mas a meditação Rashwa é um processo de autoconhecimento. Peraí, autoconhecimento, meditação, onde tem essa união, por quê? Então, conta um pouquinho desse seu A gente processo. sempre ouve isso, mas não é tudo autoconhecimento? Não, gente, não é tudo autoconhecimento. Autoconhecimento é muito mais, né, de um aprofundamento, de aprender mesmo a se investigar, né? Você ser um pesquisador natural, né? A gente precisa resgatar isso. Hoje, o que acontece, né? É muita informação, né, Tati? No nosso dia de hoje. É informação de todas as formas. Então, o que as pessoas estão fazendo? Rápido, que é tudo rápido, né? É o copia, cola, copia, cola, copia, cola e acha que sabe, né? Só que esse copia, cola, ele não está te levando muitas vezes para realmente entender dentro de você com mais profundidade o que está acontecendo. Isso. Então, quando eu comecei a entender um pouquinho do que a meditação poderia me ajudar, né? Foi o momento que eu disse, eu quero isso aí. E aí fiz até um test drive justamente com a mestra Vera. Olha que bacana. Olha, Né? Eu tive a possibilidade de estudar direto com a criadora do método, sabe? que desenvolveu esse método há 30 anos. Nossa, mais de 20 anos. Ela já falava de tudo isso que hoje a mídia vem explicando há quase 30 anos. Com isso tudo já formatado dentro da metodologia, com a didática, já tinha isso tudo organizado aí. Isso. Então, o que a meditação Rashwa me trouxe? Muito entendimento. Me trouxe uma vontade e uma esperança, né? Em falar assim, nossa, tem mais coisas aí que eu posso aprender, que eu quero aprender. Eu quero entender o que está acontecendo comigo. Eu não pensava em algum dia ser instrutora, né? Eu já pensava assim, em ser terapeuta de integração de bioenergias, tá? Porque eu fiquei apaixonada pela IBE mesmo, né? Mas, assim, pensar em instrução naquele momento, pensar em ser psicoterapeuta, não me passava pela cabeça. Por quê? Eu falei assim, poxa, eu mal falo, né? Como é que eu vou ser uma instrutora ou uma psicoterapeuta, né? Então, gente, de novo, não deixe o achismo, né, agir em função na sua vida para que você faça as escolhas, né? Então, eu fui caminhando para isso. E o bacana desse processo que a gente faz lá no Rashwa, Tati, é que quanto mais a gente mergulha, mais a gente quer mergulhar. Maravilha. Né? Quanto mais a gente aprende a nosso respeito e coloca isso na nossa vida, né? Mais é que a gente quer fazer, mais a gente quer conhecer e depois como instrutor ou terapeuta, né? Aí mesmo quer conhecer para poder o quê? Ensinar para o outro. Estender. O outro que está apertadinho, assim como a gente, né? Chegou apertadinho e que precisa de uma referência. Precisa, e aí a importância do instrutor de meditação dentro do Rashwa, né? A gente precisa, sim, no primeiro momento, de um acompanhamento, de alguém, né, que tenha trilhado um caminho, está trilhando um caminho, e que possa ajudar a gente nesse processo. É que nem o aluno que chega lá, né, o pequenininho que chega lá, não sabe nada, tem um professor lá para começar o quê?
a ensinar a ele como é que ele vai, né, entender esse universo, como é que ele vai começar a conceituar, raciocinar, né, as informações que vêm. O instrutor de meditação, ele faz isso. Por isso que hoje, né, com o trabalho que tem lá com os alunos das escolas, né, com os jovens, com os adultos, com os idosos, né, que a gente tem esse trabalho também, a gente entende que todos têm esse direito, vamos dizer assim, né, de aprender, de fazer um caminho diferente. Então, é isso que a gente oferece. Essa é a diferença do nosso trabalho, né? Muitas Preparar esse aluno, pessoas perguntam esse exatamente isso. Como é que paciente. eu começo? Né? Por onde eu começo? Que as Temos pessoas várias portas, né? acreditam que pode, às vezes, até fazer sozinha. Não, peraí, como eu começo? E foi muito bem explicada a importância de ter esse primeiro instrutor, um lugar sério que vai realmente te guiar dentro do seu caminho, que é único. Somos únicos. Somos, Tati, somos, e precisa desse suporte. O bacana é que, assim, nosso objetivo não é tornar o paciente ou o aluno dependente da gente. É ao contrário, né? É dar ferramentas para que ele possa, dentro do processo dele, entender como ele pode caminhar. E no momento que ele precisar, isso é bacana. No momento que ele precisar, a gente está aqui para dar suporte, né? Para ajudar ele a entender aquilo que todos nós vamos passar por isso e passamos por isso, né? Tem momentos que a gente vai e empaca, né? Como o mestre Sérgio diz pra gente, né? Um passo à frente, um passo para o lado, um passo para o outro. Então tá na hora o quê? De procurar um auxílio, né? Uma ajuda. Isso a gente tem com os instrutores de meditação do Racha, com os terapeutas, né, de autoconhecimento do Racha, tá? Então, Tati, dentro desse processo, o que fica marcado aí, né, no nosso trabalho é o quê? A gente oferece, né, para o aluno, para o paciente, um método, né, um trabalho onde ele possa se levantar, ter uma base mental, emocional estruturada, né, onde ele possa entender o que é energia e como cuidar da própria energia, né, o que o corpo dele sinaliza para ele, né, como ele se reconecta ou se conecta de verdade, né, dentro desse mundo que está tão mexido, né, para não sair do eixo. E na hora que sair do eixo, ter ferramentas para voltar. Isso. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, eu sei que depois, quem quiser saber mais da IBE, a pessoa pode te procurar, mas justamente falar de essas outras portas, se a pessoa talvez tenha uma crença, não, meditar não, mas fiquei interessado na IBE. Não sei, que outra porta, o que você gostaria de acrescentar mais dentro desse assunto? Até porque, para entender nesse momento, o que pode ser oferecido para essa pessoa que está assistindo, que estamos num momento ainda de quarentena, a terapia de IBE é uma terapia presencial, o que ela pode, pela internet, trabalhar a nível de energia, de equilíbrio emocional, mental? Então, Tati, olha só, o que é bacana, né? Uma das coisas que é bacana. Nós oferecemos uma aula experimental, que é uma porta também interessante para quem? Para quê? Para que cada pessoa, né, que está chegando possa identificar também, junto com o instrutor, o que é melhor para ele ali, né? Por quê? Porque a gente tem terapia de autoconhecimento, tem curso de autoconhecimento, né? Tem cursos para cobrir, de certa forma, né, a necessidade de cada um, entende? Então, é uma possibilidade da pessoa vir até a gente e dizer o que ela está procurando, né, o que ela está necessitando para a gente poder orientar. Poxa, tem sim a EBE, né, que a gente falou um pouquinho dela, terapia de integração de bioenergias,
tem curso de meditação, tem os cursos de autoconhecimento, tem yoga racho, né? Tem, vai me ajudando aí, Tati, para eu lembrar mais coisas, né? Tem o apoio Taroterapia. vocacional, tem a taroterapia, né? Que é um trabalho lindo, né? E Maravilhoso. meu primeiro contato de tarô foi com você. Fazia, lembra, taroterapia com você, porque você chegou Sim, muitos né? anos antes de mim no Instituto. Tarô para mim é uma referência porque vou só dar uma palhinha, né? Porque quando eu cheguei lá e fui fazer uma consulta de psico com a mestra Vera, né? Estava precisando para dar uma equalizada lá no mental emocional. Eu tinha muita dificuldade de expressar o que eu estava sentindo. Né? Aquela coisa de você guarda, 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 que depois você perde a referência do que você está sentindo e tem dificuldade até mesmo de expressar o que está sentindo. E aí a mestra Vera veio né, com essa ferramenta. Aí quando ela começou a fazer lá a mostragem, né, de uma mandala da vida, né, que mostra setores da vida e vai contando uma historinha, né, a respeito do que a gente, da nossa energia, como é que ela está trabalhando. Tem um vídeo lá, né, para isso. Depois você bota o link aí da taroterapia para Ótimo. Então, explicar só um melhor, parênteses. Temos o nosso né? canal do YouTube, Isso Meditação e aí. Autoconhecimento Racha, e temos algumas playlists. Tem a playlist de meditação, de yoga, taroterapia, playlists Isso. emocionais. Então, quem já quiser se aprofundar e entender um pouco mais, inscreva-se lá, coloca o sininho para receber as novidades do nosso Tem canal e muito já material pode bacana se lá. aprofundar. Isso. Voltando. Então, então, aí quando ela começou, né, a contar aquela historinha junto comigo, né, eu falei, meu Deus do céu, tá ali, ó, cada setor, como a gente começa a nossa energia, vamos Eu falar de estou energia, vibrando, tá né? ali. Tá ali, em cada setor. Então, se o prognóstico é bacana, a gente pode melhorar? Pode, claro, né? Nada é tão bom que a gente não possa melhorar. Se tiver ruim, que aí que é encrenca, né? Podemos melhorar? Podemos. Mas como se a gente não está vendo? Então, ali é uma possibilidade de ver esta possibilidade. E fazer o quê? Mudanças que a gente pode fazer. A partir do momento, Tati, que a gente entende que existe uma questão a ser resolvida, ao invés de ficar batendo cabeça, não sei, tá difícil, né? Hoje em dia a gente tem escutado muito isso, né? Não consigo, tá difícil. Então, calma aí, dá um passo atrás para poder ver o todo. O tarô ajuda nisso, Sim. né? De ver essa possibilidade, tantas possibilidades que eu tenho, para que eu possa me organizar mais, né, com orientação, e fazer uma diferença aí, né? Então, mais um trabalho de autoconhecimento, tá? Tarô é mais uma ferramenta dentro desse caminho de autoconhecimento. E é muito Taroterapia, bonito acho. ver como todas as ferramentas vão se complementando e o quanto esse Todas, aluno, esse paciente todas. está aberto para experimentar cada uma delas, ele vai ampliando essa percepção e desenvolvendo a consciência, que é o intuito do Instituto É Racho, é que a pessoa isso. não se torne dependente desse Isso, terapeuta. Tati. É isso que me encanta nesse trabalho, né, que a gente começou como um paciente mesmo, né, e aluno, e aí a gente vai vendo as vertentes, né, o quanto a gente tem ali, né, é um trabalho multidisciplinar, vamos dizer assim, né, e que tem suporte ali dentro. Tudo bem? Deu para pegar a ideia? Então, aquela pessoa que está apertada, está precisando de ajuda, a gente está aqui para ajudar, né? Como a gente pode ajudar? Poxa, marca uma aula experimental para a gente conversar, né? Para a gente apresentar o que a gente tem na nossa unidade, o trabalho que a gente hoje está fazendo online, né? Porque com esse movimento a gente precisou direcionar muita coisa para o online, né? E é ótimo, maravilhoso isso, né? Ter essa porta, essa possibilidade, né? De chegar nas pessoas, né? Já que está
neste momento, né? Em breve vamos voltar para um outro normal, né? Diferente. Isso, e eu gostaria que você Né? falasse, fechando, Vou assim que você terminar falar. falando online, falar dessa unidade Racha Cabo Frio, que você é responsável, como chegou nessa unidade Racha Cabo Frio, e Isso. convidar as pessoas a explicar que, por mais que seja interessante um trabalho online, principalmente para pessoas que estejam afastadas das unidades, que realmente não tenham como, mas o que é bacana da pessoa entender o que ela vai encontrar. Eu sei que você já falou desse acolhimento, mas a Uhum. importância, se você puder ir a uma unidade. Então, nesse momento, gente, é fato, tá? Nesse momento, a gente precisa encontrar formas diferentes, né, de pesquisar, de buscar ajuda, né, de ter esse acolhimento. Então, todo trabalho que é feito online, ele tem essa possibilidade, tá? Mas nada substitui, que era uma coisa que a gente estava conversando, né, Tati? Nada substitui o contato, né? O estar presente, né? Ter esse momento diretamente com o instrutor aqui nas nossas unidades, né? De ter essa possibilidade de ser acolhido, que a gente tanto precisa, né? Não é só um abraço, é o abraço, é o acolhimento, né? É ser humano, né? Então, como esse ser humano, a gente precisa desse contato, né? A gente está sentindo isso hoje, né? Que a gente tem essa porta que é o online, né? Para falar com as pessoas, né? Com a família, mas fica sempre aquele gostinho de caramba, como eu queria estar aí desse lado aí, Tati, te dando um abraço. Como eu queria estar aí, Tati, né? Pessoalmente, tendo essa conversa. Mas tudo bem, vai chegar a esse ponto. Então, as terapias e os cursos presenciais são importantes por conta disso também, né? É uma riqueza nesse sentido. Enfim, só para a gente fechar, então, eu sou responsável pela unidade Racha Cabo Frio, né? Essa filhotinha aqui tem uns 4 anos e pouquinho, é nova mesmo, né? Para mim eu considero novinha. O nosso espaço ele foi criado para ter mais uma porta, mais um espaço para que as pessoas cheguem, né? Conheçam o nosso trabalho. A gente realiza aqui cursos de meditação, como a gente falou, né? Temos o módulo 1, que é a porta de entrada, né? Que já são uma porta de entrada assim enorme, né? Onde você vai aprender, né? Já no primeiro curso, nesse módulo 1, 5 técnicas diferentes, exclusivas do Instituto Racho do Brasil. Para quê? Para começar a trabalhar cada aspecto que a gente precisa, né? Entender como é que o nosso corpo sinaliza para a gente quando as coisas estão bem ou quando não estão. Entender sobre energia, né? Que muito se fala sobre energia, mas pouco se sabe sobre energia mesmo, de como funciona. De trabalhar o emocional, que é o nosso diferencial, né? Ensinar para as pessoas como ter uma estrutura emocional adequada, saudável, uma estrutura mental saudável. Aí a gente explica tudo, né? Se você está com dificuldade de organizar os pensamentos, né, as ideias, os seus projetos, esse curso é excepcional, né? E realmente se conectar com o seu verdadeiro eu para poder o quê? Gerenciar isso, gerenciar a sua vida, né? Tem sim aqui na unidade de Racha Cabo Frio os trabalhos físicos energéticos, né, que não são só corporais, né, como a gente brinca, né? Vai muito além disso. Quando a gente trabalha o corpo, a gente trabalha também aqui dentro do nosso trabalho, né, a parte energética, mas sempre ensinando para o paciente, Tati, aquilo que ele precisa naquele momento identificar no mental e emocional que desestruturou e causou esse estresse, esse desconforto, né? Essa encrenca física, energética, tá? Tem a taroterapia, né? Outra ferramenta maravilhosa. Tem os cursos de autoconhecimento.
Tem um trabalho que é feito com adolescentes, com jovens, com adultos, com idosos, tá? Que é um trabalho maravilhoso. Eu gosto muito de trabalhar com cada público, né? Principalmente com os idosos, gosto muito, né? É uma satisfação imensa. Enfim, tem aula experimental aí, né? Para vocês conhecerem mais o trabalho, para perguntar mesmo. Pode já agendar online. A gente precisa disso, né? De perguntar, às vezes está curioso, não sabe. Como eu falei, tem um preconceito em relação à meditação. Vamos lá, vamos conversar para a gente entender qual é o aspecto, né? E a gente poder ajudar, enfim, tem muita coisa aí que a gente pode ajudar e fazer, Tatizinha. Eu só queria aproveitar que ainda temos um tempinho para que as pessoas entendam aonde, quando passar essa questão toda da quarentena, elas encontram o trabalho presencial da integração bioenergética, que é somente hoje nessa unidade Racha Cabo Frio. Cabo Frio e na nossa sede, matriz. Isso, no Instituto Racha. Nossa matriz lá no Itanhangá tem. E eu gostaria que você desse um pouquinho aí um pouquinho mais da sua história, que estava tão boa, do que é estar na presença de um mestre, ainda mais o mestre Sérgio Linhares, que criou esse método de integração das bioenergias. O que você poderia dizer o que significa isso? Você que também teve a oportunidade de morar tão próximo ali e aprender diretamente com o mestre, o que significa estar na presença desse mestre, escutá-lo falar, enfim. Que você pode acrescentar para a gente dentro dessa filosofia maravilhosa que fomos todos guiados por esses grandes mestres, a nossa mestra maior Vera Calvé, e tem aí hoje de fácil acesso, né, o nosso mestre Sérgio, a importância desse encontro, desse momento com o mestre. Tati, poxa, são 16 anos com o mestre, né, nesse trajeto. Então, vamos lá, vou ver se eu consigo falar sem pagar a voz. Essa pergunta foi de improviso, aqui não estava no roteiro. Né, que tudo que eu faço hoje, eu aprendi com ele, né? É a nossa referência, né? Tanto ele como a mestra Vera, que nos deixou esse ano nesse plano, lógico, né? Mas assim, conhecer o mestre foi conhecer uma pessoa que abriu portas, né? Se você procurar um orientador, né? Um professor, um mestre, uma pessoa com a capacidade de se conectar com você, entender a sua dificuldade sem te atropelar, respeitando o seu espaço, o seu tempo, o seu momento, esse é o nosso mestre Sérgio, né? Que muito, muito, muito carinhosamente apresentou a mestra Vera, né? E ter essa dimensão, essa importância dos dois, a gente vai conquistando com o tempo, né? Porque primeiro a gente sente esse acolhimento, esse pilar, essa força, né? E conforme a gente vai aprendendo, a gente vai entendendo mais a importância desta pessoa, né? Deste orientador no nosso caminho, né? Tanto que até hoje ele faz isso. E eu acho muito bonito, muito... É lindo mesmo, né? Ver a paciência que o mestre tem com a gente, né? De muitas vezes repetir determinados ensinamentos várias e várias e várias e várias vezes, quando a gente pisa na bola, né? Quando por algum motivo a gente não enxerga algo com clareza, né? E aí ele brinca, o que é que vocês não entenderam, né? Que é das coisas que a gente vai aprendendo, né?
Então, até o puxão de orelha do nosso mestre é cheio de amor, né? Cheio de sabedoria. Então, Tati, só para fechar, é muito importante ter alguém assim, né? E a gente tem essa possibilidade, né? Então, muita gratidão por ter conhecido, por conhecer, né? Por ter esse professor, orientador, esse mestre encantador no nosso caminho, por ter tido a oportunidade, né, de ter a mestra, né, mestra Vera, como referência também, né, dentro desse trabalho todo, criadores, né? O mestre Sérgio, ele é o pai, o criador da IBE, da massagem energética, do curso de meditação do módulo 2 dos movimentos, né? A mestra, com todo esse trabalho, né? Incansáveis, dia e noite, né? Do básico, do módulo 1, da psico, do tarô, enfim. Né? É bom Todos os conhecer a história livros que ela deixou escritos. dela, um monte de livro que cada vez que você lê um livro, você fala, meu Deus do céu, quanta coisa tem aqui, né? A gente só de lembrar da mestra falando, ou do mestre falando, né? Pode ser uma frase, um olhar, né? Vem aquela lembrança, você já para, você fala, opa, calma aí, deixa eu entender isso. E quando eu comecei, o mestre falava, né, do que ele tinha aprendido com a mestra, Vera, e ele falou assim, olha, muitos ensinamentos só foi cair a ficha depois de muitos anos, né? E eu ficava olhando assim, e depois de tanto tempo, né? Assim, um pouquinho mais de tempo, né? São 16 anos, a gente entende isso, né, Tati? Caraca, né? Caiu a ficha, né? Lá uma coisa lá que o mestre falou, que a mestra falou, e caiu a ficha. Então, mesmo para fechar, é muito importante ter essa referência, né? De pessoas de porte, de estrutura, para a gente se balizar, para a gente, como eu poderia falar, né? Se espelhar, né? A coisa é essa, se espelhar. Então, o nosso trabalho é levar isso, né? Isso que a gente aprendeu para os nossos alunos e pacientes. Tanto que os nossos cursos de preparação, nosso preparatório, ele não é um preparatório de final de semana, né, Tati? Isso. É um preparatório de anos. Anos. Realmente a gente Tem precisa mais de fazer um 10 caminho. anos, tive essa possibilidade de estar ali junto com o mestre Sérgio, aprendendo diariamente uma coisinha, o outro que fez uma diferença enorme no meu caminho, né? Para ter a possibilidade de ter essa unidade aqui em Cabo Frio, né? De abrir isso, que não é fácil, você sabe disso, né? Um dia após o outro, abrindo energia, como ele me ensina, né? Mete pé, vai à luta, mete pé, vai à luta, né? E é isso o tempo todo. Então a gente está Confia. aqui, a gente está aqui para isso. A gente foi preparado para isso. Ótimo. Então, se Tá você que está bom? assistindo quiser sentir todo esse amor, todo esse respeito e toda essa gratidão que é a base da filosofia Rashwa, entre em contato, agenda uma aula experimental, uma consulta experimental, que eu tenho certeza que vai amar, porque eu sempre friso isso, que o mais importante do que a pessoa assistir, conhecer, ler sobre tudo que nós fazemos é ter a oportunidade de levar isso para o sentir. E nessa aula ou consulta experimental, ela tem a oportunidade de entender e ficar redondo no coração tudo isso que nós vamos tentando aqui explicar e mostrar um pouquinho do nosso trabalho. Tem mais alguma coisa, Simone, que você queira acrescentar, ou fazer, ou falar? Só para quem está assistindo a gente, tá? Cada um de nós tem a sua história, passou por situações diversas. A gente entende, né, a dificuldade, a dor, muitas vezes se sentir perdido, sem referência, né? Então, a gente está aqui para ajudar. Então, se está apertadinho, né? Se está precisando de ajuda, se está precisando conversar, se está precisando se entender, a gente está aqui para cada um, né, Tati? Isso.
para ajudar nesse processo, seja num curso, numa terapia. A gente está aqui para isso. Muito obrigada pela oportunidade, né? Eu Pela que troca, pelo agradeço. aprendizado. Muito obrigada, Tati. Eu que agradeço. E é isso, vamos juntas. Vamos, com certeza. Beijo grande, meu Beijo anjo. grande.